O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que algum dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão presentes podem assentar-se, por gentileza. Irmãos e irmãs aqui presentes ou unidos a nós pelos veículos de comunicação, graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Nesta quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, a primeira leitura nos apresenta a reconstrução do Templo de Jerusalém. Ontem nós ouvimos Esdras, que elevou a Deus a sua oração, mediante a qual ele pedia a libertação do seu povo. O povo que regressou do exílio encontrou a cidade santa em ruínas. E eles se acomodaram com as ruínas. E aí, o trecho que nós ouvimos da primeira leitura hoje, e eu peço perdão a você que está participando, ao menos somente desta liturgia. Pela manhã me detive mais no Evangelho, e agora à tarde gostaria de deter-me um pouco mais na primeira leitura, ambas de rico proveito, e na certeza de que nem sequer bastaria a homilia durante a semana, como nos orienta a Igreja, porque a própria liturgia já nos comunica a graça divina. Mas por isso eu peço desculpas de ater-me mais à primeira leitura. Não vamos fazer o templo. Nós não estamos tendo recurso nem para construir casas para gente decente. Nós vamos perder investimento, dinheiro, tempo para construir um templo como precisa ser um templo. E aí é interessante que eles vão receber de Deus, por meio do profeta, uma resposta. A resposta é que Deus queria que fosse edificada uma casa para ele, um templo para ele. Mas que o templo que Deus queria que fosse edificado para ele, e aqui está a beleza da liturgia de hoje, não era um templo diferente da casa que eles estavam habitando. Porque o que estava travando a construção ou a reconstrução do templo? É porque eles queriam fazer algo suntuoso, grande. Deus só queria um lugar para habitar. Aqui nós percebemos duas coisas. Primeiro, Deus não precisa de habitação humana. Deus não precisa de paredes como sua casa, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Nós é que estamos sob o seu teto, vamos dizer assim. Ao pedir Deus que se construa um lugar para Ele habitar, Ele prefigura a encarnação sua, onde Ele mesmo faria para si um lugar habitável. Jesus é a habitação de Deus, ou se eu for usar um nome teológico, é a inabitação de Deus. É Deus que vem habitar dentro da nossa história. Mas a construção de um templo, de um lugar, de uma igreja, para assim usar um vocabulário mais nosso, é importante não para Deus, mas para os homens. A gente precisa de espaços, de locais,
que nos apontem para o alto. O templo nada mais é do que um edifício como qualquer outro, mas é o lugar onde o homem destina-se para ali fazer um ponto de encontro. Um encontro que transforma a sua vida, porque é o lugar onde Deus aguarda o homem para mostrar a sua face. Essa é a primeira lição que a liturgia nos apresenta. O zelo pelo templo nada mais é do que o reconhecimento que nós precisamos de espaços concretos, visíveis, palpáveis, que nos ajudam a transcender para além do mundo que vivemos, para além da realidade em que estamos e que nos façam habitar no coração de Deus. Mas o segundo ponto ao qual eu gostaria de debruçar-me um pouquinho mais é fazer uma leitura um pouquinho espiritualista dos textos que escutamos. E aí gostaria que você tivesse comigo a referência do capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: ou ignorais que os vossos corpos são templos do Espírito Santo e que Deus habita em vós. E aí, meus irmãos e irmãs, o que esta liturgia nos apresenta como segundo ponto para meditação à luz da primeira leitura que escutamos é exatamente isso. Deus espera que nós construamos um edifício espiritual para Ele. Deus quer que nós assumamos para valer a nossa identidade de templos vivos do Espírito Santo. E aí é que a liturgia nos ensina. Porque às vezes nós temos uma falsa ideia de que Deus vem habitar somente nos corações preparados, nos corações suntuosos, pelas virtudes, pelos méritos, pela grandeza. E aí acabamos dando-nos por descontados de nunca começar uma obra realmente que nos edifique, que nos faça crescer espiritualmente. A gente olha para a nossa vida e percebe ao nosso derredor tantas ruínas, ruínas de relacionamentos, ruínas de projetos, de trabalhos. Olhamos para nós mesmos e vemos assim: nós não temos condições de construir algo suntuoso, porque nem lá tanta virtude eu tenho, nem lá tanto recurso espiritual eu tenho, eu nem sou santo. Como é que eu vou construir para Deus um altar onde Ele possa ser realmente entronizado? Deus diz isso na primeira leitura. Não é com o que vocês não têm que eu estou querendo que vocês me deem um lugar. Eu quero que vocês construam um lugar com aquilo que vocês têm. Vão lá, cortem lenha, está aí a floresta, a força vocês têm, cortem lenha e façam para mim uma tenda de madeira, como é a casa de vocês. E que bonito, meus irmãos, olhar isso e perceber: Deus não quer que a gente dê a Ele aquilo que a gente não tem. Deus não quer que nós sejamos santos à custas de grandes investimentos para fazer da nossa vida uma suntuosidade. Deus quer que nós sejamos santos com aquilo que nós temos, com a imperfeição que é nossa, com o coração estraçalhado que muitas vezes está dentro do nosso peito, com as faltas e lacunas que cada um tem na sua própria história. Mas é aí que Ele quer nos edificar. E podemos perceber isso, que Deus não despreza nenhum daqueles que estão dispostos a edificar o templo da sua vida conforme os recursos que tem, quando olhamos para São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina foi alguém que foi sendo ornado. O templo de Pio de Pietrelcina, que é o coração de Pio, foi sendo ornado ao longo do tempo, não com aquilo que ele tinha, mas com aquilo que Deus foi lhe dando por providência. Pio de Pietrelcina nasceu numa família paupérrima na Itália. Chamava com o nome de Francesco. O jovenzinho que nasceu em 1887,
final do século XIX. Não recebeu nada a não ser uma doutrina realmente sólida. E Pio de Pietrelcina, desde pequenininho, foi sentindo no seu coração um profundo encantamento por Jesus. Fica aqui a dica. Se você está com um tempinho hoje, procura no YouTube o filme São Pio de Pietrelcina. Tempinho é generosidade do padre. São quase 2h30 de filme, mas vale muito a pena assistir, para conhecer um pouquinho a história do santo que estamos hoje celebrando. E estou falando isso porque o santo de hoje é extraordinário em todos os sentidos que possam comportar a palavra extraordinário. Mas a grande extraordinariedade de São Pio de Pietrelcina estava justamente em acolher aquilo que ele tinha dele, a madeirinha dele, para fazer com que Deus habitasse de fato naquilo que ele tinha. E ele só se tornou um grande edifício espiritual suntuoso porque começou desde pequenininho a juntar as lenhazinhas que ele tinha para ofertar a Deus e não para ofertar a si mesmo, não para construir um altar para idolatrar a sua vontade e não para fazer a vontade do mundo. Pio de Pietrelcina, como disse, sempre cultivou uma profunda vida de oração. E desde criança foi agraciado com as visões místicas, onde ele via a Santíssima Virgem Maria e viu também nosso Senhor Jesus Cristo. Decidiu se tornar franciscano. Ingressou na ordem dos frades capuchinhos, se não me falha a memória, e lá no noviciado mesmo, teve uma doença muito grave no pulmão. Tão grave que acontecia um fenômeno extremamente raro, que eu nem sei se o Everson já presenciou isso. São Pio de Pietrelcina, quando teve esse problema pulmonar, a coisa era tão séria que a febre dele era altíssima, a ponto de os termômetros de mercúrio na época estourarem por causa da elevada temperatura. Os médicos deram para ele horas de vida. Por causa da febre, era para entrar em convulsão. E nunca, passados os dias, e Pio de Pietrelcina, depois desta longa enfermidade, recobrou a saúde por graça de Nossa Senhora que ele atribui. E aí, por causa da deficiência, as sequelas que teve no pulmão, ele foi enviado para uma região chamada de San Giovanni Rotondo, onde o ar era mais puro, mais fresco. E ali ficou a vida inteira neste convento de São Giovanni Rotondo. E lá que começou as peripécias, se me permitem usar esta palavra, as peripécias espirituais de São Pio de Pietrelcina. O que ele tinha para oferecer a Deus? O que ele tinha para oferecer a Deus era a sua vida. E então Pio de Pietrelcina começou a oferecer a Deus sua oração, seus jejuns e sua penitência. Era a lenha que ele tinha para edificar. Depois ordenou-se padre. E aí ele tinha algo a oferecer a Deus, o ministério que lhe foi confiado. Passou então a ficar 14 horas por dia sentado no confessionário para atender confissões. Eu fico imaginando o quanto que ele não passou ali. Fome, sede, vontade de ir no banheiro, mas para escutar o povo, para atender o povo, para ser aquilo que ele era, sacerdote. Gastou a sua vida nessas 3 coisas, no exercício do seu ministério, em 2 grandes fontes, a Eucaristia e a confissão, na oração e na penitência. E aí Deus foi ornando o templozinho de São Pio de Pietrelcina. A primeira coisa que Deus ornou Pio de Pietrelcina foi a capacidade daquilo que nós chamamos numa teologia mística de visão beatífica.
São Pio de Pietrelcina conseguia ver a realidade espiritual que permeia a realidade humana. Tanto é que ele via os anjos da guarda das pessoas que iam confessar. Ele via, às vezes, demônios e travou grandes lutas com o demônio. Outro dom espiritual com o qual Deus ornou Pio de Pietrelcina foi o dom da bilocação. Ele foi concedida a graça de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Muita gente jurava de pé junto que ouviu e viu o Padre Pio em determinadas circunstâncias, ungindo os enfermos, atendendo um doente em diversos locais da Itália. E, na verdade, Pio de Pietrelcina estava sentado no confessionário, atendendo o povo. Outra grande ornamento que Deus concedeu a Pio de Pietrelcina, no final de sua vida, 20 anos antes de sua morte, foi os estigmas. Ele recebeu no seu próprio corpo as mesmas chagas que o Cristo teve na cruz. Por isso, passou, por causa disso e por causa da extremada vergonha que ele tinha. Imagina você, ele aparecer com as mãos perfuradas, o lado perfurado, os pés perfurados. Passou a vida inteira, enquanto tinha as estigmas, a enfaixar essas chagas para que ninguém visse e para que não chamasse a atenção. E a tal ponto era que em determinada hora do dia, as chagas doíam da mesma intensidade como doeu no corpo de Jesus. E a grande ornamentação, o grande ar de ornamento, para usar uma palavra que me veio melhor aqui à luz do Vaticano II, a grande virtude com a qual Deus cumulou Pio de Pietrelcina, não foram os estigmas, não foi a bilocação, nem foi a visão beatífica, mas foi a perseguição. Pio de Pietrelcina foi duramente perseguido pela igreja, pela ciência e pelos seus próprios confrades. Nem mesmo assim ele deixou de ofertar a Deus um sacrifício de louvor, de construir um edifício espiritual agradável ao Senhor. Hoje, Pio de Pietrelcina brilha, porque é um santo muito contemporâneo nosso. Morreu em 1968, pertinho de nós da história. E o que aconteceu na vida de São Pio de Pietrelcina, nós só havíamos relatado o que tinha acontecido na Idade Média, com Santa Catarina de Sena, São Francisco de Assis. E Deus brindou a nossa geração, a nossa era, com esse grande santo. Primeiro, como disse eu na missa da manhã, para contrariar a mentalidade mundana, que passou a confiar mais na ciência, mais na tecnologia, mais no próprio homem do que em Deus, como um sinal escancarado de que Deus continua vivo e atuante na nossa vida por meio dos seus santos. Mas mais do que isso, São Pio de Pietrelcina brilha para nós como modelo de alguém que ofertou a sua vida para edificar um edifício espiritual agradável a Deus. Não foi o sofrimento, não foram as tentações, nem a perseguição que fez com que ele acomodasse com a ruína, que acomodasse com o pouco recurso que tinha. Pelo contrário, o pouco que ele tinha, ele sempre conseguiu ofertar a Deus. Que nós, meus irmãos e irmãs, hoje, seguindo o exemplo deste grande santo, as coisas de São Pio de Pietrelcina são tão extraordinárias que soam até como ficção para um coração que não tem fé. De fato, foi um homem tão extraordinário que tem mais de 20 biografias escritas sobre São Pio de Pietrelcina. Há vários laudos clínicos, médicos, sobre os fenômenos que aconteciam com ele em vida. Porque, como disse, foi duramente perseguido, por isso foi duramente investigado por médicos e cientistas.
E nenhum deles conseguia explicar o que acontecia com aquele homem. Há um outro fato extraordinário, mas que é fruto do ordinário. São Pio de Pietrelcina também tinha um profundo amor pelos sofredores e, de modo muito particular, pelos doentes. A tal ponto que foi com o pouquinho que tinha, de doação e doação que recebia, construiu o maior hospital que hoje existe na Itália, que atende cerca de 70 mil pessoas gratuitamente. Esse hospital foi iniciativa dele. Construiu e edificou por amor ao Cristo sofredor que se mostra nos enfermos. Qual é a desculpa que nós temos para não sermos santos? É porque não temos tempo? É porque não temos estudo? É porque não temos virtudes? Ou é, na verdade, porque não queremos? Que São Pio de Pietrelcina nos ajude hoje a construir um edifício espiritual agradável a Deus. Que Ele nos ajude a edificar o templo do nosso coração por amor a Deus, com aquilo que nós temos. E, ainda que seja pouco o que temos para edificar, confiemos num Deus que não despreza a nossa pequenez e está disposto a nos ornar com dons espirituais, se de fato quisermos sermos para Ele um edifício espiritual, um templo vivo, uma habitação agradável, para que Ele possa ser em nós tudo em todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, de pé, apresentemos ao